Venezuela. De repente, uma reviravolta política joga o país no centro das atenções de investidores do mundo todo. Mas calma, por trás de todo esse otimismo, a situação é bem mais complicada. A gente está diante de uma chance única, uma oportunidade histórica, ou será que é uma armadilha daquelas bem perigosas? Vamos dar uma olhada nos fatos para entender melhor essa história. O cenário é basicamente este. A deposição de Nicolás Maduro soltou uma onda de otimismo que fez a Bolsa de Valores da Venezuela, simplesmente explodir. Números como esse que a gente está vendo, um salto de quase 150%, chamam muita atenção, né? Isso cria uma sensação de urgência, quase uma corrida de investidores querendo um pedaço desse bolo. Mas o que está por trás dessa euforia toda? Então, vamos para a primeira parte, essa mudança política repentina. Esse foi o evento que basicamente virou a chave. O estopim de tudo foi a deposição do Nicolás Maduro. Foi um acontecimento que, olha, mandou ondas de choque para os mercados no mundo inteiro. A simples possibilidade de uma mudança de regime já foi o suficiente para acender essa chama do otimismo financeiro. E agora, a segunda parte, a reação do mercado, que foi eufórica. E aqui os números realmente contam uma história bem forte. A reação a esse evento político foi de um otimismo explosivo. Os dados que a gente vai ver agora mostram bem o tamanho dessa empolgação toda. E tá aí o número principal, um ganho de 148% na bolsa venezuelana. É uma valorização, assim, impressionante. Na prática, reflete uma aposta gigante numa futura recuperação econômica do país. E essa alta não foi uma coisa isolada, não. Num único dia, logo depois da notícia, os ganhos foram enormes em todos os setores. O índice geral subiu mais de 16%, o financeiro mais de 17% e o industrial quase 9,5%. Isso mostra uma confiança bem generalizada, pelo menos nesse primeiro momento. Agora, aqui vem o ponto crucial. Toda essa euforia do mercado está correndo na frente dos fatos. Essa alta toda é baseada na expectativa de uma mudança, não em algo que já aconteceu e está consolidado. O mercado financeiro, a gente sabe, vive de expectativa, e é exatamente isso que a gente está vendo acontecer aqui. E claro, onde tem cheiro de oportunidade, Wall Street aparece. Com tanto interesse no ar, os gigantes do mercado financeiro não perderam tempo. Já estão se mexendo para criar produtos financeiros que permitam a mais gente apostar nessa possível virada da Venezuela. Começa uma verdadeira corrida para criar um caminho para os investidores. E a principal ferramenta para isso é o tal do ETF. Explicando de um jeito bem simples, um ETF é um fundo que junta vários ativos diferentes, nesse caso ações de empresas ligadas à Venezuela, e é negociado na bolsa como se fosse uma ação só. É um jeito mais prático de diversificar o investimento, sabe? E já tem até nome na praça. Uma gestora americana já registrou o pedido para criar o Teucruium Venezuela Exposure ETF. Isso transforma aquele interesse abstrato do mercado numa coisa concreta, um veículo de investimento que fica acessível para muito mais gente. A estratégia por trás desse ETF é bem interessante. Ele não vai investir só em ações da Bolsa de Caracas, que é bem pequena e com pouca liquidez. A ideia é incluir também empresas de fora, mas que tenham uma exposição econômica bem grande ao país. Ou seja, empresas que dependem da Venezuela para mais da metade de suas receitas ou ativos. Bom, depois de tanto otimismo, agora é a hora do choque de realidade. Precisamos pisar um pouco no freio e encarar os riscos gigantescos que se escondem por baixo de toda essa empolgação. A história aqui tem dois lados bem diferentes. E essa citação de uma analista da Bloomberg é, assim, um soco de realidade. Ele diz que o país simplesmente não tem um mercado de ações com força suficiente para sustentar um ETF. Para ele, isso é só a indústria financeira sendo oportunista para ganhar dinheiro em cima do momento. E o risco não está só no nível dos grandes investidores, não. A ameaça para o investidor individual pode ser ainda maior. Com tanto barulho, o ambiente fica perfeito para golpes e gente oportunista. Uma fonte fez uma analogia que é, olha, perfeita para esse momento. Lembre-se aí do NFT de macaco. Lembra daquela febre dos NFTs com influenciadores promovendo ativos que depois simplesmente despencaram? A lógica é a mesma. Muita propaganda, promessas de dinheiro fácil e o risco de perdas gigantescas. Então, aqui ficam alguns alertas bem práticos. Vai aparecer influenciador mostrando um ganho espetacular, mas escondendo outras 5 perdas. Negócio de imóvel à distância arriscadíssimo. Existem relatos de um mesmo terreno sendo vendido para várias pessoas. E não dá para esquecer que a infraestrutura do país está em colapso depois de décadas de crise.
E para a gente ter uma dimensão da crise, é só olhar para este número. Quase 9 milhões de venezuelanos fugiram do país. Esse êxodo em massa fez com que milhões de imóveis fossem abandonados. E os preços, claro, despencaram, caindo entre 50% e 90%. É uma tragédia humana com consequências econômicas bem diretas. Ok, mas aí vem a pergunta. Com tanto problema, por que esse interesse todo na Venezuela? A resposta cabe em uma única palavra: petróleo. A riqueza de recursos naturais do país é o verdadeiro prêmio que está em jogo, e é por isso que as apostas são tão altas. Os dados mostram bem a dimensão disso. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do planeta. São 303 bilhões de barris. Isso é 17% de todo o petróleo do mundo. É mais até do que a Arábia Saudita. Esse é o fator que move todo o xadrez geopolítico. E, segundo relatos, já existe um plano americano na mesa. A estratégia seria em 3 etapas. Primeiro, ajudar a Venezuela a extrair e vender esse petróleo. E, em troca, o país usaria os lucros para comprar produtos americanos. Isso mostra como o controle desse recurso é a peça central para o futuro do país. Então, chegamos na síntese final: oportunidade ou armadilha. De um lado, a chance de retornos altíssimos. Do outro, o mercado cheio de riscos e perigos. Como é que a gente equilibra essas duas narrativas? Vamos pesar os argumentos. Resumindo, temos os dois lados da moeda. O lado otimista se apega, claro, às reservas de petróleo, ao potencial de lucros gigantescos de 5 a 10 vezes o investimento e a uma nova direção política. Já o lado pessimista alerta que essa alta é pura euforia, que o mercado é frágil, que o risco de golpes é imenso e que os problemas econômicos do país são muito, mas muito profundos. E a gente encerra com essa questão para reflexão. Num mercado que é movido por uma esperança extrema e, ao mesmo tempo, por um risco extremo, como é que se separa uma oportunidade histórica de um erro histórico?